Senhores e senhoras, estamos aqui no Templo Solai, em Cotia, São Paulo. Estamos visitando o templo budista para ter uma ideia, né, do como é que é a cultura asiática. Olha aqui, ó, a construção dele é bem interessante, né? E aqui é um templo budista. Logo a seguir eu vou comentar um pouco sobre o ensino do budismo, tá bom? Ok, senhores e senhoras, nós estamos aqui no templo budista aqui, Zulai, o templo de Zulai, o templo budista aqui em Cotia, em São Paulo. E, bem, Buda, o seu nome real seria Siddhartha Gautama. Ele viveu de 563 a 483 a.C. Ele nasceu dos nobres ali, no clã dos nobres, a região ali que hoje seria a região do Nepal. Região do Nepal. Bem, era um príncipe herdeiro de uma dinastia rica, vamos dizer assim. E certa ocasião ele passeando fora dos muros do seu palácio, ele avistou, né, deparou-se ali com um velho, com um doente e com um morto. Ele ficou chocado com essas cenas e aos 29 anos ele renunciou ao direito legítimo do seu poder político, abandonou a sua esposa e o seu filho, deixou tudo para trás e tornou-se praticamente um mendigo. Então Buda, né, conhecido como Buda, ele se tornou um mendigo. Ele juntou-se a um grupo de astecas, jejuava, meditava e ele comia apenas, né, segundo a tradição diz, um arroz por dia, certo? Um grão de arroz por dia. Bem, ele procurava a verdade, né? E nessa busca pela verdade, ele sentou-se debaixo de uma figueira para meditar. E essa árvore ficou conhecida como a árvore da iluminação. Ele enfrentou várias tentações, né, através de Mara, que era o demônio, e ele finalmente, né, ele disse que ele conseguiu a iluminação, certo? Enfrentando as variadas tentações. Então ele começou a ficar conhecido como Buda, que significa a palavra o iluminado, certo? Descobriu os sofrimentos que provinha da própria mente humana, os sofrimentos vinham da própria mente humana e que eles poderiam ser superados, né? Os sofrimentos poderiam ser superados. Então ele começa a se dedicar a esse trabalho até os dias da sua morte. Seus ensinamentos eles foram codificados pelos seus discípulos, que conservaram uma tradição oral e mais tarde escrita. Então esses 2.500 anos da história do budismo deu início a muitas correntes e a muitas escolas, certo? Vou falar das duas principais que existem. É o Theravada, que é o caminho dos antigos, e o Mahayana, desculpem, perdão, que significa o grande veículo, sendo que o caminho dos antigos é o mais assim tradicional, dando importância à vida monástica, né? Inclusive eles se refugiam nesses templos, os monges, e eles têm um livro que é a autoridade do budismo, que é o Tripitaka, certo? E ali eles conseguem a sua suposta iluminação. Bem, o budismo no Brasil, ele chega, tem aqui na década de 1920, formou-se praticamente o primeiro grupo de budistas, ratificado no Rio de Janeiro, e o primeiro templo budista foi erguido em São Paulo, em Cafelândia, em 1932. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, os budistas
migraram e se organizaram no Brasil, com vários centros de atuação em São Paulo e Rio de Janeiro. Praticamente a linha que mais cresce no Brasil é o budismo tibetano, devido à influência do Dalai Lama. Bem, suas fontes de autoridade, como eu já disse, é o Tripitaka, que significa os 3 cestos, que são as suas literaturas, que reúne tipos de textos, né, que eu não vou comentar agora com os senhores. Bem, na questão das suas doutrinas, na doutrina do sofrimento, por exemplo, a doutrina é baseada nas 4 verdades nobres, certo? E eles falam que o sofrimento, logicamente, o sofrimento é universal. Eles pretendem eliminar o sofrimento através da sua verdade. Bem, biblicamente falando, e refutando praticamente esse argumento, nós também dizemos que o sofrimento é uma realidade humana, onde o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o sofrimento ele não é tirado por meditações, certo? A busca de iluminação, mas devemos saber que o sofrimento é uma realidade. Mas o budismo também, ele diz que o problema seria os desejos humanos. Mas a Bíblia não condena os desejos. O desejo é algo latente da natureza humana. O que a Bíblia condena é os maus desejos. Mas a Bíblia fala sobre os desejos que são benéficos, né? Por exemplo, Provérbios 13, versículo 12 diz: mas o desejo chegado é árvore da vida. O desejo que se cumpre, ele deleita a alma. Provérbios 13, 19. O problema não é o desejo, tá? Conforme ensina o budismo. Agora, outro problema também seria a negação de um Deus criador. O budismo, ele nega a existência de um Deus pessoal, certo? Que ele diz que não, o budismo ele não admite a existência de um Deus pessoal. Agora, nós sabemos pelas escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e Hebreus capítulo 1, verso 3, de que o universo é sustentado por um Criador dos céus e da terra. Então não tem como o homem ser a semelhança do nada, ele é a semelhança do Criador. Deus também, ele é descrito e revelado em todas as páginas das Escrituras, e a Bíblia diz que é uma grande realidade a existência de Deus, ok? Bem, o budismo também sustenta a lei do karma, né? E também a reencarnação. Eles acreditam que a lei é a causa e efeito que alguém pratica em sua vida, certo? Incorpora-se na próxima vida. Coloca-se então a sua vida num ciclo de nascimentos e mortes, em outras palavras, a reencarnação. Porém, o budismo ele não foge à regra comum de muitas seitas e tendências espíritas, o karma e a necessidade da reencarnação. Essa é mais uma ilusão promovida pelos budistas, visto que a Bíblia rejeita o ensino da reencarnação conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E apresenta também as consequências das atitudes humanas nesta vida e não em outra vida. Nesta vida aqui, né? Basta você ver, por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 7. Em relação à vida após a morte, os humanos somente receberão o resultado da sua escolha, tá? Vida ou perdição eterna. Então, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre o ensino budista sobre o Nirvana. Os budistas, eles ensinam que, para se libertarem do círculo de renascimentos, é preciso entrar no estado de Nirvana, ou cessação de existir. Então veja, o fundamento, como a religião budista é ateia, né, uma religião que não crê em Deus, é um caminho para o ateísmo, porque também o ateísmo não acredita que existe nada após a morte. E da mesma forma, o budismo também acredita na inexistência, certo? Refutando tal argumento, nós podemos ver que
que a vida eterna é uma realidade deixada por Jesus Cristo, certo? No momento que as pessoas são regeneradas e desfrutam de uma plenitude no céu, os budistas têm o seu bem maior, o nirvana. Entretanto, as escrituras sagradas, elas mostram que o bem maior é a vida eterna com Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, né? E mesmo que a pessoa esteja morta, ela ressuscitará com o Senhor Jesus. Então existe também todos esses ensinos, que são ensinos de concepções budistas. Eles têm as suas leis morais, que eu não vou comentar aqui, que senão ficaria um vídeo muito longo, né? Mas infelizmente o budismo ele tem crescido no Brasil e algumas celebridades artísticas têm promovido na mídia o budismo. Proclamam um falso caminho, um caminho que se afasta para longe daquele que é a razão e o sentido da verdadeira felicidade, o Deus que rege os céus e a terra, e Jesus Cristo nosso Senhor. Bem, Jesus Cristo ele é o caminho. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Siddhartha Gautama, Buda, equivocou-se tremendamente em sua descoberta, né? E seus seguidores têm buscado serem iluminados longe da luz que ilumina todo o homem. Então, que nós possamos orar pela salvação dos budistas. Que embora você tenha muita paz, como num lugar desse aqui, né? Silêncio e tudo isso, mas infelizmente não é um lugar muito bonito, um lugar inclusive bom de você visitar, né? Um turismo agradável, mas a salvação ela é somente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, Deus abençoe a todos.